Olá, prosseguimos com o curso Escreva como um Jornalista Profissional. Aproveito para pedir, se você está acompanhando o curso, está gostando, dê o like, compartilhe com os amigos, com as pessoas que também querem escrever como jornalistas profissionais, que é muito importante para divulgar, manter esse jornal no ar. Esse canal é uma educação gratuita. Estou passando aí a minha experiência de 45 anos de jornalismo profissional, né? Já dei esse curso várias vezes presencialmente e resolvi usar essa ferramenta sensacional que é a internet, o YouTube, para passar esses ensinamentos para vocês. Vou ficar orgulhoso se entre vocês surgirem bons jornalistas, se eu puder ajudá-los, tá? Mas também me ajudem. Deem o like, divulgue, que é importante. Bem, hoje vou falar duas coisas muito importantes para o jornalista, que vem depois da confiança, que é a ousadia e a iniciativa. Enquanto você está começando ali, você é um foca, claro, você vai seguir ordens da melhor maneira que você puder, né? Vai cumprir a pauta, como a gente chama. Mas em algum momento você vai ter de ser criativo. Você está sozinho na rua, fazendo a matéria e não tem como toda hora ficar consultando o seu chefe de reportagem, até porque no tempo que eu comecei não havia celular, né? Você teria de ir muitas vezes a um orelhão para falar com a redação, e muitas vezes você estava em lugares afastados que nem tinha orelhão. Tem essa. Então você aprende a ter iniciativa, a se virar sozinho, né? E também a ousadia, que tem a ver com, é muito ligado com a iniciativa, né? A ousadia de tentar fazer algo a mais, às vezes até um pouco arriscado. Mas eu não falo de risco de vida, eu sou contra o repórter assumir riscos físicos para uma matéria, tá? Admiro até alguns que fazem com sucesso, mas eu sou contra. Eu acho que boas matérias não dependem de se arriscar a vida ou a integridade física de ninguém. Bom, vamos lá. Vamos falar então de iniciativa. Eu era editor, aí muito depois do começo da minha profissão, eu era editor do Caderno de Domingo do Jornal da Tarde. Convidado pelo jornalista Pedro Altran Ribeiro, que foi um dos editores do Jornal da Tarde, eu me tornei editor desse Caderno de Domingo, que só tinha matérias especiais. E algumas matérias, o próprio Pedrinho e o Fernão Mesquita, diretor do jornal, pediam que eu fizesse. Uma delas foi cobrir a chegada do Amir Klink em Paraty. O Amir Klink tinha dado a volta ao mundo, aquela pequena volta ao mundo no sul do planeta, né? Polo Sul, e estava voltando para Paraty. Pois bem, era uma matéria relevante, teria acho que 1 ou 2 páginas para escrever. Nessas matérias vai o motorista, o fotógrafo e o repórter, tá? Quem comanda a cobertura, presta as contas, tal, é o repórter. Pois bem, você que se informa, pesquisa e dá mais ou menos o andamento, as ordens ali, as orientações, melhor dizendo, para que a matéria seja bem feita. Pois bem, fomos para Paraty, conseguimos lá um hotelzinho, uma pousada, e fomos nos informar, fomos ao porto de Paraty nos informar quando chegaria o Amir Klink. Bom, descobrimos que ele iria para uma ilha onde ele tinha a casa dele, né? Ele tem uma casa, a mulher dele, a Marina, já estaria esperando com as 2 filhas gêmeas. E ele iria direto para lá. Tá, nós quisemos saber quando poderia entrevistá-lo. Fiquei sabendo ali que a Rede Globo, lá no Bom Dia Brasil, iria entrevistá-lo primeiro no café da manhã, na ilha em que o Amir Klink morava, e depois é que ele daria uma coletiva para a imprensa. Bom, eu não tinha ido para Paraty para pegar uma matéria requentada, tá? Mesmo sendo uma matéria de jornal, uma matéria que só iria sair
no dia seguinte, que me dava mais tempo de colocar mais elementos do que o elemento instantâneo, né, do momento. Mesmo assim, eu não queria, eu queria ter uma coisa mais fresca, saber a reação dele logo que pisasse em terra e tudo. Só que era sábado, eu não tinha autorização do jornal para fazer nenhuma despesa, né? Porque o que eu pensei? Eu vou alugar um barco, vou botar o fotógrafo lá e nós vamos para a ilha esperar o Amir Klink chegar. Então teremos o Amir em primeira mão, antes até de que ele fale com a Rede Globo. Pois bem, pesquisei lá no porto, consegui um barco, paguei do meu bolso, né? Dei um cheque lá, porque eu falei, isso daí é tão óbvio que o jornal vai ficar contente que eu seria reembolsado. Eu não precisei pedir autorização. Com o tempo você adquire uma confiança de que vale a pena alguns esforços e alguns investimentos, né? Paguei o barco e fomos esperar o Amir Klink. Ficamos assim ao largo, perto, mas não muito longe da ilha dele, e vendo aquelas estrelas e uma noite muito legal. E o que foi mais interessante, o dono desse barco era amigo de infância do Amir Klink. Quer dizer, na verdade o irmão mais velho dele era mais amigo do Amir Klink, mas ele também acompanhava. Então ele me contou muitas histórias do Amir Klink, ainda jovem ou criança, lá em Paraty. Então, enquanto nós esperávamos o Amir, fui anotando essas histórias todas. Em determinado momento eu vi uma senhora na praia e vi que era a Marina, a esposa do Amir. Dei um berro para ela, ela respondeu, e ficamos sabendo mais ou menos que horas ele chegaria. Bom, demora mais um pouco, vem o barco do Amir Klink, né? Aquele barco moderno que ele usou para fazer a circunnavegação do globo. O nosso barqueiro cumprimentou, jogou uma maçã para ele, e o Amir pegou uma maçã e falou, nossa, que legal, era isso que eu queria, uma maçã geladinha e tal. E nós pudemos, o fotógrafo pôde desembarcar ali e fazer fotos do Amir abraçando a mulher dele, beijando a mulher e as filhas. Aquelas fotos correram o mundo, né? Foram vendidas pela Agência Estado para o mundo inteiro. Aí eu fiz uma matéria, eu já conheci o Amir de outras matérias, gosto e gostava dele, admiro muito, é um exemplo de brasileiro, né? Cara sensacional, pela pureza, pelo idealismo, pelo trabalho, pela criatividade, enfim. E essa matéria saiu no jornal, com bom destaque. E o meu maior elogio, o maior prêmio, foi ouvir depois da editora da revista Náutica, a Denise Godoy, esse elogio de que, puxa, eu falei para a minha equipe, o Odir nem é de uma revista especializada, é de um jornal, e fez uma matéria que nós deveríamos ter feito. E foi iniciativa, foi o feeling de você perceber que valia a pena alugar aquele barco, ir para lá, esperar, passar a madrugada ali na noite de Paraty, vendo as estrelas, recolhendo histórias e aguardando esse momento único, né, em que ele encontraria a mulher e os filhos. Isso é iniciativa. Agora, ousadia, eu vou emendar uma história de ousadia. Em 1986 eu cobri o Aberto dos Estados Unidos de tênis. Eu já conhecia o equatoriano Andrés Gomes, que é um cara muito legal, é um tenista que lê, ele leu 10 vezes o livro do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Pelo menos ele me disse que leu 10 vezes. Porque ele se identificava muito com aquela história dos 100 anos de solidão, com o Macondo, porque ele falou que lembrava muito a aldeia dele lá no Equador, enfim. E um grande tenista que chegou a terceiro do mundo e foi várias vezes campeão de duplas, né? Eu queria entrevistá-lo para a revista Match Point. Eu era subeditor da revista Match Point, estava lá pela revista e queria entrevistá-lo depois do jogo. Falei com ele, ele disse, olha, depois do jogo eu vou ter de viajar direto para casa, mas faz o seguinte, quando eu terminar a partida, você me acompanhe, que no vestiário eu falo com você. Falei, tá bom.
Eu fiquei do lado da quadra quando terminou o jogo de duplas. Ele e o jugoslavo Slobodan Živojinovic foram campeões de duplas. E ele saiu, mas ele nem falou muito comigo, ele só olhou assim, como quem diz, né? Vem comigo, eu fui. Só que, poxa, aberto nos Estados Unidos, você tem seguranças a cada porta. E seguranças bem nutridos, assim, 1,90 m de altura. E eu fui passando ali, mas confesso que estava um pouco cismado. Ele ia, eu ficava meio cismado, mas ia atrás. Até que ele entrou no vestiário. Poxa, entrou no vestiário para tomar banho e tal. Aí eu fiquei com certo receio. Falei, não vou entrar, até porque o maior segurança de todos estava na porta do vestiário. E me olhando assim, com a cara cismada. Eu parei ali fora e pensei, falei, bom, eu vim até aqui, né? Eu não posso deixar de tentar. Aí entra a ousadia. Eu falei, olha, falei no meu inglês macarrônico, mas ele entendeu, que eu era parente do Andrés Gomes, que eu estava acompanhando ele, eu queria entrar para falar com ele. Como ele é como eu, assim, moreno e tal, né, a gente tem um tipo físico, pelo menos uma cor de pele parecida, assim. Olha, o homem entrou, esse guarda entrou e depois ele voltou e falou, tudo bem, ele disse que você pode entrar. Pô, eu entrei e entrevistei o Andrés Gomes tomando banho, do meu lado o Boris Becker pelado, porque o Boris Becker tinha jogado duplo e estava se trocando aqui do meu lado, né? E era um ídolo mundial, mas eu fingi que nem olhei, né? Porque, pô, não vou... Mas era muito estranho, porque eu estou ali no meio, o Boris Becker, um outro que jogou com o Boris Becker lá, o vestiário não é muito grande, e eu ali entrevistando o Andrés Gomes, até respingando água do chuveiro na minha caderneta. Então ele falou coisas interessantes, ficou vários anos depois sem vir ao Brasil, quer dizer, se eu não conseguisse falar com ele lá, a gente perderia. E foi isso, às vezes o repórter, o jornalista tem de ter uma certa ousadia. Mas, claro que se um desses seguranças me barrasse e falasse que eu não pode ir, eu não ia brigar com o segurança. Eu ia ficar quieto na minha, mas não custa nada tentar. Então tenho várias histórias assim que eu tentei e consegui, né? E tenho histórias, vários amigos repórteres também foram ousados, conseguiram matérias importantes. E isso é um sentimento que você vai desenvolver, uma qualidade com o tempo, tá? No começo é escrever bem, apurar bem e tentar desenvolver isso. É por isso que é importante anotar tudo isso que eu estou falando. Tá legal? Obrigado por ter assistido a aula. Dê o like aí, compartilhe com seus amigos e continue acompanhando o curso Escreva como um Jornalista Profissional.